Começando mais uma edição do podcast Recruta, o podcast da Supernova. A Supernova é uma empresa focada no desenvolvimento de profissionais em início de carreira ou que estão buscando uma recolocação no mercado de trabalho. Eu sou a El e junto do meu amigo Newton Ramos sou co-criador da Supernova. Hoje vamos falar sobre os maiores erros durante a entrevista de emprego. Conversando com o Newton, a gente achou melhor dividir esse tema em 2 podcasts para que ele não fique muito longo. Então hoje a gente vai fazer a parte 1. Tudo bem, Newton? Oi, El, tudo bem? Hoje a gente vai falar de entrevista. Geralmente esse é um dos temas que mais aterrorizam os candidatos e, infelizmente, a gente vê os profissionais cometendo os mesmos erros repetidamente. Hoje a gente vai tentar oferecer respostas simples e maneiras práticas de como evitar esses erros e ter um destaque durante a entrevista. Então acho que a gente já pode ir direto para o primeiro erro, que seria o foco nos problemas, foco na negatividade dos candidatos. Aqueles candidatos que trazem de forma negativa problemas que eles tiveram em outras experiências profissionais. Pode nos dizer por que esse é um dos principais erros que os candidatos cometem ao longo da entrevista? Sim, isso é bastante comum. Às vezes a gente entrevista o candidato, a gente vai cheio de animação, cheio de empolgação, energia, e aí a gente vê aquela figura entrando na sala com uma nuvenzinha negra na cabeça, espalhando negatividade loucamente. Isso é muito ruim, na verdade, porque primeiro que pesa o clima da entrevista. A entrevista de emprego, ela tem o objetivo de ser uma conversa profissional, e essa conversa não necessariamente precisa ser pesada ou uma disputa de poder e tudo mais. E quando a pessoa traz essa negatividade, ela já causa uma primeira impressão ruim. E a todo momento que o entrevistador está conversando com o candidato, ele está imaginando aquela pessoa no ambiente real de trabalho. Então, como é esse candidato, como vai ser esse candidato trabalhando com a gente? Como vai ser esse candidato interagindo com o gestor? Como vai ser esse candidato interagindo com os colegas, com os problemas, com as mudanças? Quando tu traz os problemas que tu teve de uma maneira negativa, isso mostra, primeiro, que tu tem uma baixa resiliência. Segundo, que talvez tu tenha uma baixa inteligência emocional. E se tu quer saber um pouco mais de inteligência emocional, confere o podcast que a gente gravou sobre competências do futuro. Ou o terceiro ponto, pode mostrar que tu vai ter uma influência negativa no ambiente de trabalho. Isso é muito ruim. Então, acho que é importante as pessoas entenderem que, sim, problemas são comuns. Não existe ambiente de trabalho perfeito. Sempre vai ter um colega com o qual tu não vai se dar tão bem. Sempre vai ter um chefe que vai cometer erros. Ele também é uma pessoa, ele vai falhar. E talvez isso te incomode. Sempre vão ter mudanças que talvez não vão agradar todos os funcionários. Isso é normal. A maneira como a gente olha para isso, a maneira como a gente aprende, absorve isso, é o que faz a diferença entre profissionais que têm uma alta performance e profissionais que acabam se abatendo e se omitindo. Então, durante a entrevista, não foque nos problemas. É claro que o entrevistador vai questionar sobre isso, ele vai pedir situações e exemplos e momentos onde tu teve que resolver um problema, onde tu teve que lidar com uma situação difícil e tudo mais. Mas traz isso de uma maneira que demonstre um aprendizado, que demonstre um crescimento, e não que demonstre um sofrimento, uma dor, um inconveniente. Isso vai fazer também com que o entrevistador perceba que tu é uma pessoa focada no crescimento, que tu é uma pessoa que vai absorver essas coisas e se manter engajada, se manter ativa. E outro ponto que a gente vê às vezes em pessoas que são muito negativas é culpar outras pessoas. Então, para todos os problemas que elas tiveram, a culpa foi de outra pessoa, a culpa foi do contexto, foi da empresa, foi do chefe, e distribuem a culpa para todos os lados. Acho que o que a gente tem que falar é que tu é o responsável pela tua vida profissional. Então, os problemas eles vão acontecer para ti e para os outros. Como é que tu vai reagir em relação a isso? Como é que tu vai tomar a responsabilidade nas tuas mãos e conseguir resolver as coisas? Então, ser propositivo nas tuas ações e não se vitimizar. E para os problemas que são muito exagerados, para os problemas que são fora do normal, beleza, entender essa situação de uma maneira profissional, trazer para a entrevista de uma maneira concisa, objetiva e profissional.
e não necessariamente adjetivar os teus ex-colegas ou os teus chefes com um monte de palavrão. Acho que tu conseguiu trazer bem a diferença que fazem entre os candidatos positivos e os candidatos negativos ao longo da entrevista. Vamos conversar um pouco sobre a preparação básica, tá? Quero entender um pouco sobre postura, sobre as roupas, sobre a maneira que o candidato deve se comportar durante a entrevista, como que ele consegue se preparar para esse momento. Tu consegue trazer alguns tópicos para a gente debater um pouco sobre isso? Sim, importante o candidato saber que ele está sendo avaliado desde o primeiro momento que ele chega na empresa. Então, a maneira como ele cumprimenta o pessoal na recepção, a maneira como ele se apresenta, a maneira como ele trata eventualmente outros candidatos que estão lá, tudo isso está sendo observado, tudo isso faz diferença. Eu acho que se preparar para uma entrevista de emprego deveria ser o mínimo. Infelizmente, o que a gente vê na realidade é que não acontece. Então, os candidatos chegam sem saber, às vezes, pronunciar o nome da empresa, sem ter pesquisado o que a empresa faz, o ramo de atividade, sem saber o tamanho da empresa, enfim. Ou mesmo sem saber exatamente do que a função se trata, né? Qual é a descrição daquele cargo. E eu acho que, infelizmente, isso é muito comum. E quando o profissional consegue entender que o processo seletivo é um processo de 2 vias, isso faz muita diferença. Ou seja, tu tá indo lá, a gente entende como recrutador que tu escolheu estar ali. É claro que tu precisa de um emprego, é claro que tu precisa de trabalho, é claro que tu precisa de dinheiro, ok, sabemos disso. Mas tu escolheu estar ali, tu escolheu dedicar o seu tempo, tu escolheu se candidatar àquela vaga, tu escolheu se empenhar naquele processo, teoricamente. Todas as vezes que a gente encontra um candidato que tá ali só por estar, isso é muito decepcionante, na verdade. Então, assim, a preparação, eu diria que ela tem que acontecer antes da candidatura. Então, antes de tu se aplicar para uma vaga, tu já tem que saber o mínimo sobre aquela empresa. Depois que tu se candidata e é contatado, aí eu acho que realmente faz uma busca um pouco melhor, entende qual é o ambiente da empresa, onde essa empresa está localizada, já pensa se o acesso àquela empresa vai ser fácil, se a locomoção todos os dias é tranquila para ti, já pensa também se os benefícios oferecidos por aquela empresa são compatíveis com o que tu deseja, estuda sobre o que é aquela empresa, quais as suas visões de valores, de missão. Segundo ponto, para o dia da entrevista, acho que é importante chegar com antecedência, ao mínimo, ter uma cópia do teu currículo, caso seja necessário, tá vestido conforme o padrão de vestimenta da empresa. Às vezes as pessoas vão muito elegantes para ambientes que são um pouco mais casuais, isso também não é adequado. E o terceiro ponto, aí eu acho que eu já comentei sobre isso, é o tratamento que tu dá para as pessoas, o tratamento que tu dá para o entrevistador, para o recepcionista, para os outros candidatos. E depois o pós-entrevista, é sempre uma boa ideia mandar um e-mail agradecendo aquela pessoa, se colocando à disposição caso o recrutador precise de mais informações. Acho que é importante as pessoas saberem que mesmo elas não sendo aprovadas no processo seletivo, não significa que elas nunca mais vão ser contatadas pela empresa. Eu tenho um exemplo, uma vez um candidato se candidatou para uma vaga e ele simplesmente não foi para a entrevista. Ele não mandou nenhum e-mail, eu liguei para ele, ele não me respondeu. Eu mandei um e-mail para ele, ele também não me respondeu. E eu desclassifiquei ele do processo seletivo porque simplesmente ele não apareceu. E um tempo depois, ele voltou a se aplicar por uma outra vaga. Ou seja, talvez ele tenha se esquecido, talvez ele tenha tido algum problema, mas do meu lado eu já tenho um histórico daquela pessoa. E assim o mercado é. Talvez a mesma empresa vai abrir uma vaga parecida no futuro, então é muito melhor que o RH tenha uma imagem positiva de ti do que uma imagem negativa. E mais do que nunca, hoje em dia, existe uma ideia de indicação. Então, às vezes a gente gosta de um candidato e talvez ele não seja compatível com a vaga que a gente tem, é muito comum a gente indicar essa pessoa para outros lugares. Então, lembrar que esse preparo é o mínimo que o candidato tem que fazer se ele quiser ser contratado. E, principalmente, se ele quiser manter as portas abertas, tanto nessa empresa quanto em outras empresas. Vamos falar agora um pouco sobre a parte da entrevista, tá? Eu vejo que alguns candidatos, eles acabam pecando
pelo excesso, mas também por se omitirem na hora de falar sobre as suas experiências passadas. Como que o candidato consegue encontrar qual é o equilíbrio necessário nesse momento para também não ser aquele candidato em que vai falar coisas que não são tão relevantes para aquele momento, mas também que ele não omita nenhuma informação importante que diminua as suas chances de conseguir aquela vaga? Bom, acho que esse é um ponto importante, são os candidatos prolixos e os candidatos que entram mudos e saem calados, os monossilábicos. Então não pode ser nem prolixo nem monossilábico, por favor. Algumas vezes o candidato já se emenda falar e contar toda a sua vida na primeira pergunta, que geralmente a gente abre, que é conte mais sobre você. 90% dos entrevistadores pedem que a pessoa faça um resumo da vida profissional dela, até pra gente entender quais são os pontos mais importantes, quais são os pontos que a pessoa valoriza mais, onde ela teve mais destaque e tudo mais. Acho que nesse ponto, primeira questão é, já tenha preparado a sua apresentação. Porque se a gente tenta inventar na hora, ou a gente vai querer compensar falando o máximo possível para garantir que a gente falou tudo, ou a gente vai se embananar e vai acabar falando um monte de coisa que não é importante. Então, beleza, tem a sua apresentação. Quem sou eu como profissional? 2 minutos, no máximo, tá? Quem sou eu como profissional? Qual é o meu histórico de carreira, resumidamente, tá? Que é basicamente um geral do teu currículo, beleza? Primeiro ponto. Segundo ponto é, observe qual é a linguagem corporal do entrevistador. Em alguns momentos ele vai te dar indícios de que ele quer te interromper, para que ele consiga seguir com a entrevista por um outro caminho, tá? Se você perceber que você já falou 3, 4, 5, 10 minutos e ainda não parou, você já falou demais. Se você perceber que o entrevistador está te fazendo muitas perguntas complementares para tentar tirar outras informações, é porque você está falando pouco, tá? Então, assim, primeiro ponto, entenda qual é o cerne da questão. Toda questão, ela tem, se ela for bem formulada, ela tem uma resposta esperada. Se o recrutador te perguntou um momento específico onde tu teve que assumir a liderança de um projeto ou de uma situação que não era tua responsabilidade, o que tu fez, como foi, o que tu aprendeu e que resultados tu atingiu, bom, beleza, é uma situação específica. Não é geralmente, não é todas as vezes, não são várias situações. É essa situação. E aí tu tem que passar por todos esses pontos que o recrutador falou. Eu acho que uma boa dica, principalmente para esse tipo de pergunta, é o modelo CAR. Esse modelo a gente explicou no nosso e-book sobre como se destacar numa entrevista de emprego. Lá vocês acham exatamente qual é a fórmula das perguntas comportamentais e como responder elas de uma maneira que vai impressionar o recrutador. Então, entra no site da Supernova e baixa o nosso e-book. E para candidatos que são monossilábicos, geralmente eles realmente não vão conseguir explorar as suas competências da melhor maneira. Às vezes eles são monossilábicos ou porque eles estão nervosos, e nervosismo é ok, ou porque eles não se apropriaram exatamente das suas experiências. E aí também é um trabalho de reflexão. Então é listar tudo o que tu fez, o que tu aprendeu, o que tu desenvolveu, e ter isso claro na tua cabeça. Porque na hora da entrevista, não tem nenhum mistério, acho que esse é o ponto, não tem nenhum mistério, é a tua experiência, é quem tu é, o que tu fez e o que tu quer da tua carreira. Então, ter isso claro entra como o preparo básico que a gente falou antes. Eu acho que para os candidatos que são muito prolixos, o que pode acontecer, às vezes, eles gastarem muito tempo da entrevista em uma ou duas perguntas, e quando vê, a gente já não tem mais tempo para explorar outros pontos. Então, tu passou muitas informações, talvez não as informações que o recrutador estava buscando. Então, acho que isso é uma coisa importante para ter em mente também. Às vezes, tu tá compartilhando muito, mas não necessariamente coisas relevantes, tá? Se o entrevistador te fez uma pergunta, ele está esperando uma resposta específica para o ponto-chave daquela pergunta. Provavelmente ele tem muitas outras, de muitos outros aspectos que ele quer cobrir durante a entrevista, e ele vai te questionar todas elas. Se tu gasta muito tempo da entrevista, lembrando que a entrevista tem um tempo limitado, geralmente ela é 50 minutos, talvez tu gaste tempo que o recrutador poderia utilizar para outras perguntas. E talvez ele vai sair de lá
por falta de tempo, com dúvidas em relação ao teu perfil. Gostei do termo candidatos monossilábicos, tá? Eu quero falar de algo agora que eu vejo que pouquíssimas pessoas fazem, talvez por não se sentirem à vontade, mas que são perguntas sobre aquela determinada vaga, sobre determinadas atividades que os candidatos vão ter que desempenhar caso eles sejam os escolhidos para aquela vaga. É essencial mesmo fazer perguntas ao longo do processo seletivo? Eu diria que é essencial caso tu queira ter certeza de que o lugar que tu tá indo trabalhar é compatível contigo. Se tu tá no banco do motorista da tua carreira, se tu é engajado e preocupado com o teu futuro profissional, é importante. Se não, não. Acho que é importante dizer que existem 2 erros quando a gente fala de fazer perguntas. O primeiro ponto é não fazer nenhuma pergunta. O segundo ponto é fazer perguntas que são irrelevantes. O primeiro ponto, não fazer perguntas. Primeiro, demonstra que aquela pessoa talvez não esteja tão interessada assim. Ou talvez demonstre que aquela pessoa não consegue pensar criticamente sobre o trabalho que ela vai desenvolver. Porque por mais que a gente tenha um esmero, um esforço em explicar tudo sobre a empresa e sobre a função, é importante para o candidato se mostrar interessado e elucidar todas as suas questões. É importante para o candidato, antes da entrevista, entender quais são os pontos importantes daquela empresa, quais são os pontos importantes daquela função, qual o meu futuro dentro dessa função, o que eu posso esperar de desafio, como vai ser a minha rotina, como vai ser os primeiros 3 meses, que tipo de treinamentos eu vou receber, que tipo de capacitações eu vou receber, o quão flexível essa empresa é, o quão flexível essa empresa não é. Todos esses são pontos importantes que o candidato também tem que elucidar para que ele não tenha nenhuma surpresa depois que ele for contratado. Todos esses pontos também ajudam o candidato a decidir se aquela é a melhor empresa para ele ou não. Mais uma vez, pensando no processo em 2 vias. A empresa escolhe o candidato escolhe a empresa, tá? Isso ajuda também com que os candidatos tenham mais convicção e mais certeza de que aquele é o ambiente certo para eles. E mostram para o recrutador que aquela pessoa está sim interessada, está sim disposta a se empenhar, a esmiuçar todas as informações possíveis para tomar a melhor decisão. E isso também demonstra como esse profissional vai encarar outros desafios ao longo da vida profissional dele. Ou seja, quando ele se deparar com um problema na vida real, no trabalho, ele vai simplesmente aceitar as informações que são dadas ou ele vai questionar, ele vai fazer perguntas, ele vai tentar entender e explorar um pouco mais. Lembrando que a entrevista é uma situação profissional. Como essa pessoa age durante a entrevista, talvez reflita como essa pessoa age em outros momentos da vida profissional dela. Fazer perguntas é bom, fazer perguntas relevantes é melhor ainda. Bom, e aí vem as perguntas irrelevantes. Às vezes os candidatos perguntam coisas que estão muito desassociadas com a função deles. Ou perguntam coisas que eles poderiam facilmente ter pesquisado por eles mesmos, ou já estão explicitamente mencionadas na descrição do cargo. É claro que, caso tu tenha uma dúvida, tu pode solucionar ela. Mas não tenha só essas perguntas que não vão te diferenciar durante a entrevista. Caso tu tenha alguma dúvida, tudo bem, é uma dúvida pontual, não é uma pergunta profissional. Acho que esse é o ponto. Existem dúvidas práticas, logísticas da função, da empresa, do cargo, que às vezes é uma ou 2 coisas que tu precisa confirmar. Mas aí quando a gente pensa em fazer perguntas no momento da entrevista, são coisas que vão revelar aspectos que talvez não foram mencionados, coisas internas, coisas sobre progressão de carreira, sobre futuro, que estão ligados àquele cargo, que estão ligados à empresa. Então realmente coisas que vão trazer algo a mais. E não simplesmente detalhes técnicos, práticos, que são secundários. Pensa assim, que outras informações eu preciso ter para tomar minha decisão. Para encerrar, então, eu quero falar daqueles candidatos que têm um desconhecimento sobre si mesmo ou até mesmo das atividades que desempenhavam nas suas experiências passadas. O que acontece, né? A gente tem aquele termo que a gente utiliza que é os candidatos do nós e nunca eu, né? Porque às vezes as pessoas confundem esse senso de grupo na hora da entrevista, falando coletivamente sobre quais funções eram do seu departamento, mas não conseguem dizer de forma clara, concisa e direta quais as atividades que ela desempenhava. Tu consegue explorar um pouco esse tema para nós? Sim, esse tipo de pergunta é muito comum.
Esse tipo de resposta é muito comum quando a gente faz perguntas comportamentais. Então, quando a gente pede para as pessoas trazerem momentos específicos da experiência dela. As pessoas têm muita dificuldade em, primeiro, serem objetivas e trazerem um momento específico, e dois, entenderem qual foi a contribuição individual e o que elas fizeram especificamente naquela situação. Acho que, bom, cobrido o primeiro ponto, a gente criou um termo aqui na Supernova que é o portfólio de experiências. Então é pensar todos os momentos que tu foi desafiado, todos os momentos que tu teve um problema, uma situação que tu teve que liderar, alguma coisa que aconteceu na tua carreira que te levou a uma evolução, a um aprendizado. Então pensa nisso. Quais são aqueles momentos da minha carreira que eu fui desafiado, que eu tive que me sobressair, que eu tive que dar um algo a mais, que eu tive que usar uma competência, minha comunicação, a minha liderança, a minha negociação. Pensa nesses momentos. Não só um geralzão do que tu fazia na tua rotina, mas sim momentos específicos, momentos-chave, momentos cruciais, momentos em que tu se sentiu orgulhoso, ou mesmo momentos que tu falhou, que tu teve um problema, que as coisas deram errado. Olha as tuas experiências e lembra desses momentos. Não só das atividades cotidianas e rotineiras que tu fazia. É atrás desses momentos que a gente está quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, quando a gente está buscando um talento. Fazer tarefas administrativas e operacionais, a maioria das pessoas consegue. Quando a gente está buscando alguém que tem uma competência, que tem um algo a mais, é atrás desses momentos que a gente está. Então, quando você for montar o seu currículo, não só pense em listar as atividades operacionais que você fazia, e sim esses momentos que foram chave, que foram críticos, foram desafiadores e que te impulsionaram. Bom, primeiro ponto sobre a tua experiência. Segundo ponto, nós e eu. Quem são nós? Nós somos a equipe, é o chefe, os colegas. Então, às vezes, as pessoas, até para conseguirem se sobressair, às vezes querem mencionar alguma coisa muito grande, citam um trabalho coletivo, um projeto que elas desempenharam em grupo, e aí quando tu questiona um pouco mais, tu vê que a participação efetiva daquela pessoa foi pequena, tá? Então, assim, primeiro ponto, assumir a responsabilidade sobre as coisas que tu fez, e segundo ponto, entender que quem está sendo contratado é tu, e não é a equipe. É legal tu dar créditos e tu dar méritos para as pessoas que fizeram parte da tua equipe. Segundo ponto é entender que é tu que está na entrevista. Ou seja, eu estou interessado em ti. O que é que tu fez? Qual foi a tua contribuição? Qual foi o valor que tu agregou? Quais foram os resultados que tu teve? E não o que a equipe teve. Isso pode ser mencionado ocasionalmente também, é legal. Mas o foco é em ti. Às vezes os profissionais acham que falar de si pode ser confundido com uma arrogância ou pode ser mal interpretado. Eu acho que existe uma diferença entre ter uma postura arrogante e ter uma postura coletivista demais e que não menciona especificamente qual foi a tua contribuição individual. Então, fazer esse exercício que eu mencionei antes, de encontrar esses momentos cruciais na tua experiência, também vai ajudar a tu tomar um pouco mais de responsabilidade e a entender qual foi a tua contribuição individual, e não o que o grupo atingiu como coletivo. O papo tá muito bom, Newton, mas acho que a gente pode encerrar por hoje. Lembrando que essa é a parte 1 desse podcast sobre os maiores erros durante a entrevista. A gente ainda vai fazer uma parte 2 um pouco mais para frente, trazendo alguns outros erros e debatendo mais sobre eles. O meu muito obrigado, Newton. Vou abrir para que tu se despeça do pessoal. Muito obrigado para quem ouviu até agora. Eu desejo vocês boa sorte nas próximas entrevistas. Caso vocês tenham alguma dúvida específica, vocês podem entrar em contato com a gente através das redes sociais da Supernova. E também confiram o e-book que a gente fez. Lá vocês vão ter um passo a passo de como se destacar nas entrevistas de emprego. É isso aí. Tchau. Muito bem lembrado pelo Newton. O nosso site é supernovacambio.com e lá o e-book está disponível para download. O meu muito obrigado e semana que vem a gente está de volta. Tchau!